Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje, nós temos 3 entrevistas que eu considero imperdíveis. Na primeira delas, eu falo com o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, o vereador Hiroyuki Minami, do PSDB. Ele fala a respeito das obras do novo prédio do Legislativo, novo plenário. Fala também da Câmara Jovem, um projeto importante que inclui o estudante na política. No bloco intermediário, eu converso com o advogado Raimundo Salles, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Salles tem uns números muito interessantes a respeito da cidade e vale a pena conferir. E, no final, eu converso com o presidente da Fundação do ABC, o engenheiro Maurício Mindres, que fala da discussão do SUS, da saúde pública, da saúde privada, faz um rápido balanço de 120 dias à frente da instituição, enfim, fala de saúde pública no ABCD. Tudo isso no programa Joaquim Alessi, que começa daqui a pouco. Mas antes, eu tenho um recado importante para você. Educação permanente é exigência do mercado profissional. Não perca tempo e atualize sua carreira fazendo pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 30 especializações nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina, saúde mental, psicologia, nutrição, pesquisa clínica, microcirurgia, direito médico e muito mais. Faça pós-graduação na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e incremente o seu currículo profissional. Matrículas abertas. Mais informações pelo site fmabc.br ou pelo telefone 3525-4707. Bem, e agora que você viu esse recado da Fundação do ABC, a gente vai para um rápido intervalo comercial e em 1 minuto começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I, e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 próximos blocos a gente vai conversar com o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, vereador Hiroyuki Minami, do PSDB. Presidente, obrigado por comparecer aqui ao programa. Eu que agradeço mais uma vez, Joaquim, por estar aqui no seu programa, um programa que tem uma audiência muito grande e que a gente consegue sempre levar um pouco de informações ao público que assiste você. Ótimo. Presidente, o senhor está comandando lá eu não diria nem que é uma ampliação, é praticamente a construção de uma nova Câmara Municipal em São Bernardo do Campo, uma obra de vulto, bastante grande, mas que às vezes recebe algumas críticas, a gente vê publicação em jornal, vê outros vereadores falando que não conseguem acompanhar o ritmo da obra, a fiscalização. Como é que está a obra hoje na Câmara de São Bernardo? Meu caro Joaquim, eu posso falar aqui das obras da nova Câmara com muita convicção. Eu sou vereador de 4 mandatos e pela primeira vez ocupo a presidência da Câmara.
Quando eu assumi a presidência, nós tínhamos pelo menos que tomar alguma decisão com relação a 2013. 2013, a Constituição Federal, a emenda 58, determina uma alteração no quadro de vereadores. Teremos uma ampliação do número de vereadores, além do que a Câmara de São Bernardo do Campo, o prédio, o prédio da Câmara de São Bernardo é um prédio inaugurado em 1968. E de lá para cá não sofreu uma reforma, nenhuma. Tanto é que as adaptações que foram ocorrendo durante esse período foram, nós tínhamos o ar-condicionado central. O ar-condicionado central pifou, colocou-se ar-condicionado individual. Tivemos inúmeras enchentes, certo? O plenário da Câmara Municipal, ele era muito bonito, até bonito, mas não comportava ampliar e muito menos atender legislação de acessibilidade. Hoje, se a gente for pensar, em fazer uma sessão que tivesse que levar mais público, o público teria que ir para a galeria superior. Para ele acessar a galeria, tem dificuldade não consegue. Para acessar a galeria superior, ele tinha que sair lá fora, se estivesse chovendo, tinha que tomar chuva, subir a rampa e chegar lá em cima por fora. E além disso, chegando lá na galeria, ele ia sentar nas poltronas cuja inclinação das poltronas era no mínimo de 60 graus, 45 a 60 graus. Era um perigo. Então, a decisão de se reformar ou ampliar a Câmara foi realmente uma decisão técnica necessária e também para que nós pudéssemos receber dignamente a população de São Bernardo do Campo nos eventos que hoje, infelizmente, não temos condições de receber. Conseguimos, através do prefeito Luiz Marinho, um empréstimo do Teatro Cacilda Becker, que tem as mesmas condições, porque lá a parte do palco fica 3 metros abaixo do nível da rua, tinha sofrido uma enchente em 2009, estava fechado, nós conseguimos dar uma recuperada e estamos utilizando lá como plenário. Certo. Por mais que o Teatro Cacilda Becker esteja deteriorado, etc., é ainda muito melhor do que o nosso antigo plenário para efeito de receber público, de você mostrar algum trabalho, porque todo mundo fica com muito mais comodidade. Então, eu acho que até em respeito ao público que nos assiste, nós tomamos a decisão e estamos construindo realmente, reformando o espaço para que nós tenhamos em 2013 uma nova Câmara. Já tem previsão de encerramento e conclusão da obra? Até o final do ano nós devemos deste ano. Certo. Devemos estar com a obra concluída. Certo. Presidente, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco para falar mais sobre isso. Eu quero falar também sobre Câmara Jovem, que é um programa muito importante, porque ele prepara o estudante, prepara o aluno das escolas hoje para atividade política no futuro, e isso a gente precisa bastante. Eu te convido a não trocar de canal. O programa Joaquim Alessi volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da Padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial.
Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, o vereador Hiroyuki Minami, do PSDB. Presidente, eu queria falar um pouquinho nesse bloco sobre o Câmara Jovem, que é um projeto de sua autoria que já vem há alguns anos sendo realizado na Câmara. Agora, neste mês, tem mais uma edição, o Câmara Jovem 2012, e que tem o objetivo de levar os estudantes para dentro da Câmara, para vivenciar o papel de vereador, para produzir projetos de lei, para entender o que é o poder legislativo. Fala um pouquinho sobre o Câmara Jovem, presidente. Joaquim, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. O programa Câmara Jovem é gratificante. É gratificante do ponto de vista do político, né? Quando você realiza a sessão para receber esses alunos que inscreveram o seu projeto, que conseguiram selecionar, né, dentre dos projetos enviados, ser selecionado para participar um dia como vereador na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, você tem que ver com que intensidade eles vêm preparados para disputar, para discutir, para debater e para falar do projeto que ele criou. E ele sabe que em outras câmaras jovens que nós já fizemos, todos esses projetos que vêm para nós aproveitamos, transformamos eles em indicação, eles vão para o executivo e o executivo é que decide se implanta ou não esses projetos. Mas agora, até o dia 10 de maio, as escolas convidadas, as escolas que quiserem se inscrever, enviam os projetos. Os estudantes se filiam a um partido temático. Por exemplo, partido do meio ambiente, partido jovem, partido da educação, partido da segurança, né? E escreve um projeto sobre esse tema. Esse projeto é enviado à direção da escola seleciona o melhor projeto e envia um projeto para a Câmara Municipal, do ensino fundamental ou do ensino médio. E no dia 28, né, 28 e 31 de maio, nós teremos então um dia dedicado ao estudante vereador. Selecionamos 21 projetos. O autor desses 21 projetos, eles virão no dia marcado do ensino fundamental e do médio. Eles vêm, tomam posse, tem uma sessão solene de posse do vereador jovem, depois tem uma sessão especial, onde os próprios vereadores jovens escolhem a mesa diretora, o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Já começa ali, né, um processo de como é que é encaminhado, e é real, é como se tivesse acontecendo, na verdade, com o vereador. E depois eles entram numa sessão ordinária, onde são pautados 21 projetos. Cada um vai ter que defender o seu projeto, e os próprios estudantes é que vão aprovar ou rejeitar o projeto. É uma coisa sensacional. As escolas que têm participado nesses anos todos, têm elogiado, né? Por quê? É uma forma que a gente inclui o jovem na política. Mostra o que é o legislativo. Porque o poder legislativo, né, queira ou não as pessoas, é o suporte principal da democracia, né? Sem dúvida nenhuma. Se fechar o legislativo, é ditadura, certo? Então os estudantes vêm, participam, ficam maravilhados e aí sim aprende a respeitar os políticos, né? Porque eles vão entender o que é que nós estamos ali produzindo, fazendo. E né? vão saber a dificuldade que é para aprovar um projeto, para convencer os outros. Exatamente. Tivemos, só para te contar, um aluninho, numa dessas câmaras jovens, que ele menosprezou um pouco tal, e o projeto dele foi rejeitado. Ele entrou em depressão, menino. Isso acontece com um político que despreza o povo e que despreza os outros também, né? Acaba acontecendo isso. Exatamente. Okay. Presidente, eu estou vendo aqui no site da Câmara Municipal aqui uma notícia interessante. Vereadores encaminham requerimento para a criação oficial da Rota do Peixe. São Bernardo tem investido muito nessa questão de turismo. Como é que é essa? Isso é importantíssimo, né, para quem está ali às margens da represa Billings, tem tudo isso.
Como é que é essa Rota do Peixe? Que projeto é esse? Na verdade, nós recebemos lá recentemente um grupo de comerciantes ali da Estrada Velha do Mar, né, que eles exploravam ali o comércio chamado Rota do Peixe. E através da EMAI, que é detentora dos direitos desta área, eles estão sendo despejados, estão sendo obrigados a sair, quer dizer, na verdade é uma reintegração de posse. E eles então estiveram na Câmara recentemente pedindo ajuda, pedindo apoio nosso para que isso, né, fosse mantido lá, tá certo? E é claro, para nós, vereadores, nós temos todo o interesse, não de ferir a legislação ambiental ou qualquer coisa, mas de repente arrumar uma adequação. Uma adequação no sentido de que eles possam permanecer, né? Porque o turismo é isso, né? Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de fazer outras, mas tem um turismo quase que fixo, né? Que vai lá saborear um peixe. Né? Eu mesmo já fui muitas vezes, não exato. sei. Tinha um restaurante antigo, acho que não tem mais, o Chiboca. Chiboca ainda tem. Ainda tem? Tem. Eu preciso voltar lá, faz muitos anos que eu não vou. Mas era muito bom, tinha lá um pintado na brasa que não tem igual. Um carneiro também e tal. Mas esse tipo de coisa mantém a tradição, a cultura viva, né? Isso é importante. Então até é importante, Joaquim, que a gente deixe registrado aqui, a Câmara, né, através dos vereadores, solicita a EMAI, ao Governo do Estado de São Paulo, a própria Prefeitura de São Bernardo do Campo, que dê apoio a esses comerciantes no sentido que eles sejam mantidos. Claro, regularmente, porque eles trazem turismo, trazem também renda e principalmente emprego, né Joaquim? Tá certo. Tá, presidente Hiroyuki Minami, infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas o senhor tem a chave da sala aqui, pode chegar a hora que quiser para gravar e espero em outras entrevistas. Eu que agradeço, Joaquim, estarei sempre à disposição. Obrigado por essa entrevista. Precisando, estamos aí, viu? Esse foi o presidente da Câmara de São Bernardo, Hiroyuki Minami, que conversou com você, telespectador. Mas o programa Joaquim Alessi não acabou, não. A gente volta daqui a pouquinho. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 blocos a gente vai conversar com um advogado, ex-deputado federal, ex-secretário em São Bernardo do Campo, meu amigo Raimundo Salles, que é pré-candidato a prefeito de Santo André pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Salles, muito obrigado por comparecer ao programa. Eu quero agradecer, dizer que o programa Joaquim Alessi é um programa importantíssimo para a opinião pública do Grande ABC, essa TV também que leva essa mensagem de Santo André e das cidades do ABC, forma aquilo que a gente chama do inconsciente coletivo da população do ABC. Em suma, parabéns a Joaquim Alessi, parabéns a você, telespectador, que prestigia esse programa. Eu que agradeço. Salles, vamos começar já falando de Santo André, né? Você conhece muito bem a cidade, foi candidato em 2008, o terceiro mais votado ali, numa votação muito próxima da votação do atual prefeito, Aidan Ravin.
E agora está num partido que eu diria assim, mais popular. Um partido que tem muita gente ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos, o Cícero Firmino Martim, o Adonis. Você acredita que a tua ida para o PDT pode alavancar ainda mais essa quantidade de votos que você já teve em 2008 e pode te ajudar a ser uma alternativa para o eleitorado de Santo André nessa eleição? Olha, Joaquim, o processo eleitoral é um processo complexo que envolve uma interlocução com a sociedade, envolve uma dinâmica. Algumas coisas são certas, uma das quais o Tancredo Neves falava com muita propriedade. Ele dizia que política é projeto, trabalho e sorte. Você tem que ter esse conteúdo também. Naquela oportunidade, nós fomos candidatos a prefeito, uma disputa muito árdua com o Partido dos Trabalhadores. O Aidan veio por fora, veio numa candidatura em que ele preferiu não abrir conflito nem comigo, nem com o PT, não entrando em questões polêmicas. E nesse contexto todo, o Aidan, que estava no PTB, teve também a Dina Zec, que ajudou muito ele na região central, acabou por passar para o segundo turno. Mas nota-se que Santo André tem exatamente 10 zonas eleitorais. 10 zonas eleitorais. Naquela oportunidade, eu fui vitorioso em 7 zonas eleitorais. Geograficamente, eu fui vitorioso. Perdi em 3 zonas eleitorais. Ganhei apertadinho em algumas e o Aidan teve uma diferença substancial no centro e acabou levando ele para o segundo turno com uma diferença de 1%. Eu fiquei com 19,2%, ele ficou com 20,4%, ou coisa nesse sentido. Uma diferença pequena. O Aidan foi para o segundo turno, isso criou um fato político, a ideia de que podia, porque havia uma ideia clara que o Sirac ganharia a eleição no primeiro turno, em que pese eu ter pesquisas e ter dados que davam que realmente teria o segundo turno. Por um erro de nomenclatura, um erro muito simples. As questões das pesquisas, uma questão muito clara. A pesquisa ela pode induzir um grupo especialmente de pessoas que não vivem a cidade no dia a dia. Santo André hoje tem 26% da sua mão de obra trabalhando fora de Santo André, trabalhando na Paulista, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema, São Bernardo, que dorme aqui. E essas pessoas são muito afeitas e muito influenciadas por aquela notícia de ocasião, do momento. E as pesquisas podem influenciar muito, muito mesmo. Especialmente também aquilo que a gente chama de variável de nome, né? Eu tenho visto algumas pesquisas que as dificuldades em relação à questão de nome. Quer dizer, uma coisa é você pesquisar Carlos Grana, outra coisa é pesquisar Grana do PT. Sim. Se você pesquisa Carlos Grana, ele tem um número baixíssimo. Se você pesquisa Grana do PT, a variável PT é o que alavanca ele. Se você pesquisar Raimundo Salles, eu tenho uma queda de quase 5 pontos. Se você pesquisa Salles, eu tenho alavancado o nome, porque a minha variável é Salles. Se você pôr Edgar Brandão, ele tem um número. Se você pôr Brandão ou doutor Brandão, é evidente. É como o Ciro Moura em São Paulo, que ele passou a ter 9% da folha durante quase 2 meses das eleições. Ciro, senador. Agora tem um diferencial. Como agora o cidadão não vai lá e vê a cédula com os nomes, ele tem que digitar ou o número ou o nome. Quer dizer, o fato de a pesquisa apresentar o nome hoje, ela te dá um diferencial. Mas no voto real, ele não vai com o nome, né? Mas ela influencia no antes do voto. No antes, né? No antes. No processo eleitoral, você tem pelo menos 25% historicamente no mundo que vota naquele que vai ganhar, ou que tem mais chance de ganhar, derrotar aquele que ele não quer que ganhe. Sem dúvida. Entendeu? E dessa forma há um processo de influência muito grande. Deixa eu te perguntar, você falou que o Aidan apareceu como uma espécie de terceira via e acabou vencendo. Você era o candidato que fazia o contraponto com o PT naquela eleição. Hoje, se a gente pegar até o noticiário dos jornais e tal, aparece uma disputa Aidan e PT. Você acha que você agora pode ser essa terceira via, até porque há esse desconhecimento de um candidato e há um desgaste de quem está no poder, que é normal. É a oportunidade de surgir como uma terceira via aí? Olha, só para ser elucidativo com o telespectador, a campanha eleitoral, você pega no caso agora da França, do Sarkozy, ou qualquer campanha eleitoral, ela nunca começa como termina.
O que é fundamental na pesquisa eleitoral não é a primeira informação de intenção de voto. É a segunda informação, a opção do segundo voto. Se o eleitor do PT, em algum momento, balançar, em quem ele votaria? Em quem ele não votaria. Se o eleitor do Aidan balançar, em quem não votaria? A opção do segundo voto sempre é algo mais importante, porque ela dá a sensação, ela dá a tendência de crescimento e ela dá o aspecto de chegada no final. O Kassab foi assim, quer dizer, o Kassab estava bem atrás do Alckmin. Quer dizer, quando você tem a opção do segundo voto, que é importante. Então, por exemplo, pega a Dilma, por exemplo, quando você abria a pesquisa, não era se o Serra tinha muito ou a Dilma tinha pouco. Até porque nessa eleição que o Aidan ganhou, há 6 meses antes da eleição, o Brandão tinha 37%. 37%. E todo mundo esquece que ele terminou com 8%. Certo. Então, o processo político tem uma dinâmica própria que ela... Então, as informações que eu tenho é que eu tenho tido um desempenho muito favorável na ideia da segunda opção do voto. Por quê? Porque o candidato do PSDB, ele tem o senão do candidato dos petistas automaticamente por ser do PCdoB. O candidato que está na máquina tem o senão dos petistas automaticamente por ser da máquina. Mas, em compensação, o candidato da situação, ele se opõe aos candidatos do PT de forma automática. E de mais a mais, eu tenho um pré-candidato a vice que eu considero o melhor de Santo André, que é o Martinha, uma pessoa de uma capacidade, de um carinho com a população imensa, e um partido ligado ao movimento trabalhista, historicamente ligado aos trabalhadores, que é o PDT. Então eu estou muito satisfeito e vamos esperar aí o encaminhamento das convenções dia 30 de junho e se Deus quiser e se o partido desejar, eu vou me lançar na oportunidade. Tá ótimo. Salles, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, a gente volta já já. Eu quero que você faça uma análise de conjuntura de como é que está Santo André. O Aidan foi eleito dizendo que ia virar a página. Vou perguntar para você se ele virou mesmo. O PT ficou muito tempo no poder, 12 anos seguidos, mais 4 do primeiro governo Celso Daniel. E o que você propõe para o que está acontecendo hoje em Santo André? Mas depois do intervalo comercial. Portanto, eu te convido a não mudar de canal, a gente volta em 1 minuto. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessio, voltamos para mais um bloco de entrevistas com o pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, advogado Raimundo Salles. Salles, como eu disse antes do intervalo, eu queria saber que análise você faz hoje da conjuntura de Santo André. O que acontece com Santo André depois de 3 anos e pouco do governo Aidan Ravin, que o slogan era "Vamos virar a página". Eu queria saber se você acha que ele virou a página. E também em relação aos governos do PT, que ficaram 12 anos seguidos, tem toda a história de Celso Daniel. Que análise você faz e o que está faltando em Santo André? O que você faria em Santo André hoje se fosse eleito prefeito? Olha, quem conhece o hino de Santo André, feito por José Amaral Wagner, em 16 de fevereiro de 1950, ele tem uma frase que Santo André é o viveiro industrial. Gigantesco viveiro industrial. 4 vezes é repetido isso. Eu quero dizer um dado para vocês, que hoje, para vocês terem uma ideia,
A arrecadação de ICMS de 2011 de Santo André foi de 110 milhões. E a arrecadação de ISS, Imposto sobre Serviço, foi de 340 milhões. Então nós devemos dizer que Santo André é um celeiro comercial. Ou de serviços. Um celeiro comercial. Gigantesco celeiro comercial. E não gigantesco celeiro industrial. Esse é um dos grandes dramas da cidade. A desindustrialização é um fato que nós temos que encarar, eu não sei de forma resignada ou não, mas é um fato. Santo André perde objetivamente muito economicamente nesses últimos anos. Considere que São Bernardo do Campo, no bolo total de exportações, São Bernardo hoje corresponde a 45% das exportações do ABC para fora do país. E considere outros dados importantes para essa cidade, como, por exemplo, o aspecto da educação. Nós temos hoje, na cidade de Santo André, pasmem você, telespectador, confira no site do IBGE, 150 ou 157 mil jovens na faixa de 0 a 17 anos hoje aqui em Santo André. 29 mil estão fora da escola. 29 mil, 18%. É algo absurdo, é algo surreal. Você vai dizer, não, mas não é possível que a senhora está falando isso. Vai no IBGE e você vai conferir os dados que eu estou te dizendo. Esse dado realmente é alarmante. É absurdo. São 29 mil jovens que estão fora da escola de 0 a 17, por várias situações. Porque zero que eu considero falta de creche, que é endêmico o processo, por falta de estímulo, por falta de outras situações, N situações. Então nós estamos falando de uma cidade que efetivamente tem sofrido muito com a falta de planejamento, com a falta de perspectiva, com a falta de imaginar uma cidade melhor. Quanto à questão do governo Aydin, eu quero deixar claro uma questão. O Aydin, eu acredito particularmente que teve uma votação expressiva na classe média, o Aydin, e creio, pelo que eu observei no processo eleitoral, que não havia nenhuma expectativa objetiva dessa classe média de mudança. Entendeu? Não há uma expectativa, não havia naquela oportunidade. Eles queriam mudar, mas não havia uma expectativa que o Aydin pudesse ser um grande gestor. Ele não vinha de uma experiência como gestor profícua, não tinha sido um vereador tão produtivo, então eu não imagino que as pessoas esperassem dele algo que não fosse isto. Entende? Eu acho que o Aydin tem um aspecto que eu particularmente posso dizer que em relação ao PT foi diferenciado. Foi o início do diálogo com o funcionalismo. O PT passou 12 anos, de fato, com um tratamento em relação ao funcionalismo muito difícil. E, de qualquer forma, que seja pequeno ou não a reposição salarial, mas o Aydin, de qualquer forma, abriu um processo de diálogo. Esse aspecto eu gostaria de registrar, porque eu não sou aqui só de tacar pedra, não. Agora, nós temos problemas graves aqui, como, por exemplo, o problema da enchente. Eu acho que isso vai retroceder mais e mais, a região de Santa Terezinha sofre mais, a questão do Tamanduateí, o Córrego dos Meninos, problemas seríssimos de enchente, e nós não vamos resolver isto, evidentemente, só com a construção daquilo que eu chamo uma das piores soluções urbanas que o mundo pode ter, que é a questão do piscinão. O piscinão vai degradando áreas, torna a área efetivamente não só desvalorizada, mas uma área de pouca utilidade para a municipalidade quando não tem os eventos enchentes. De outro lado, nós poderíamos ter obras de aprofundamento da calha do Tamanduateí, que esta sim seria o piscinão original. Quero dar um dado a vocês, de 1968 até 2010, o DAI tem a informação de que o assoreamento do Tamanduateí foi de quase 3 metros, Nossa. Essa altura aqui. É a areia que você faz no campestre seu apartamento, que a chuva leva e desce tudo para o rio. É a bituca de cigarro que você jogou há 3 anos atrás, que parou lá.
É aquela latinha de cerveja que foi jogada que parou lá, porque, evidentemente, tudo vai para um rio que tem o nível mais baixo, né? Então, essa discussão sobre essa questão das enchentes passa, evidentemente, por essa questão. Temos três experiências importantes: o Reno, na Alemanha, Themse, na Inglaterra, e o Siena, na França. 3 cases importantes de como recuperar o meio ambiente, de que forma recuperar o rio. Diga de passagem, esses rios foram recuperados pela primeira medida importante que devia ser adotada, que é, objetivamente, não permitir mais a vazão de esgotos nos rios. Você passa aqui na Avenida do Estado, você vê várias vazões de esgoto naquilo lá. Então, isso é uma questão que, objetivamente, deveria ter um fim em Santo André, Joaquim. Legal. Salles, nós temos muitos outros assuntos. Nós temos que falar de mobilidade urbana, de trânsito, de saúde, que é importante. Infelizmente, nesse programa não vai dar, mas você vai voltar mais vezes aqui. Mas eu quero te dar 2 dados, só se me permitir. Claro. 2 dados. Santo André, o sistema de saúde de Santo André, que consome mais de 300 milhões de reais, tem apenas 16 leitos de UTI. 16 leitos de UTI. Santo André tem 16 leitos de UTI. Repito, 16 leitos de UTI. O Brandão deixou 17 na época, hoje tem 16. Parece que vão inaugurar mais. 16 leitos de UTI. Esse é um fato. Segundo fato, 25% da população do ABC tem problema de mobilidade. Tem problemas de algum tipo de deficiência. Então são dados tão importantes a serem discutidos, e uma discussão muito importante para a cidade de Santo André, porque para onde ela vai? Qual é o caminho que ela quer seguir? Sem dúvida nenhuma. E olha, a gente já está em negociação com alguns outros veículos de comunicação, já posso citar um que é a Rádio ABC. O programa, junto com a rádio e com alguns jornais, a gente vai promover debates. E eu quero contar, lógico, com a tua presença nesses debates, porque eles serão importantíssimos para levar esse tipo de informação para o telespectador. Não tenha dúvida que estarei lá para discutir os temas importantes da cidade, para falar sobre as ideias do PDT, sobre de que forma nós podemos fazer da educação de Santo André melhor educação, inserir esses quase 30 mil novamente na educação de Santo André. Enfim, vamos discutir temas importantes e que vale a pena para você, telespectador. Legal. Salles, obrigado pela entrevista e até a próxima oportunidade. O programa Joaquim Alessi não acabou, não. A gente volta em 1 minuto e eu conto com a sua audiência. Portanto, não mude de canal. Até já. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 últimos blocos do programa de hoje, a gente vai conversar com o presidente da Fundação do ABC, o engenheiro Maurício Mindres. Mindres, obrigado por nos receber aqui na sala de reuniões da Fundação. Aqui na verdade esse espaço aqui é exatamente
a sala da curadoria da Fundação ABC. Certo. São os espaços importantes da Fundação, onde ela é representada, temos representantes das 3 prefeituras do ABC, das câmaras municipais, representantes de alunos, representantes dos conselhos municipais de saúde e outros. Ou seja, onde as decisões da Fundação são tomadas, né? Onde as decisões são tomadas. Na verdade, pelo certo, eu sou presidente porque eu sou presidente do Conselho Curador da Fundação. Correto. Verdade. Bom, a Fundação acabou de promover aí um seminário para debater a saúde pública. Desde quando foi anunciado o seu nome para ser presidente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Eu sei que você tem muitas preocupações com essa questão, afinal de contas, porque a Fundação, através da Faculdade de Medicina do ABC e das outras mantidas, ela acaba sendo responsável por grande parte do atendimento do Sistema Único de Saúde no ABC e em outras cidades onde ela atua. O que a gente pode, o que a gente absorveu de bom desses debates? O que a Fundação pensa a respeito de saúde pública na região? Então, na verdade, acho que foi um debate bastante interessante, com a presença do pessoal do Ministério da Saúde, em que debatemos sobre uma questão nova, o decreto de regulamentação do SUS, no qual a gente inclusive falou do COAP, do contrato, um contrato que a ser realizado entre os municípios, ou melhor, as regiões, e o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Esse vai ser um instrumento importantíssimo. E eu acredito, né, já inclusive comentei isso naquele momento, que a Fundação pode apoiar a região do ABC né, na elaboração e no fortalecimento das regiões de saúde. Certo. Esse COAP, o que seria para a gente entender? Então, na verdade, esse COAP, ele é um contrato, ele chama contrato mesmo, e assinado entre as instâncias, né, municípios, Estado e Federação, exatamente para definir a atribuição de cada ente detalhadamente, né? Isso a gente já tem um pouquinho aqui, mas a atribuição detalhada de cada ente de saúde na região. Certo. Tá certo? Considerando, inclusive, que parte que é representada pela saúde privada. Certo. Certo? Então, dessa maneira, nós vamos saber o que por exemplo, os hospitais estaduais aqui da região, Mário Covas, o Hospital Mário Covas, o Hospital Serraria, vão fazer, os exames vão fazer, e cada um dos equipamentos municipais de saúde vão fazer, que eles se propõem a realizar para resolver o problema da saúde na região. Então, dessa maneira, você vai poder realmente evitar o que acontece hoje, que às vezes, serviços oferecidos em excessos e outros muitos faltando. Certo, ou seja, dá para equacionar melhor... Exatamente, essa questão da saúde aqui na região da ABC, em todas as regiões. Certo. Isso são as regiões de saúde. Eu li uma declaração tua antes desse debate, dizendo que ele seria uma ótima oportunidade para a Fundação refletir sobre a sua inserção na comunidade e como ela assumiu um papel de protagonista nisso. Explica melhor para o nosso telespectador o que é isso. Na verdade, a Fundação tem uma história importante. Ela faz 45 anos esse ano, mas essa história que a gente está falando, essa história de protagonista importante da saúde é mais recente, né? Na verdade, 45 anos foi quando os prefeitos lá atrás de Santo André, São Bernardo e São Caetano se juntaram, e a ideia, aquela criação naquele momento foi para... A Fundação foi criada... Era exclusivamente a Faculdade de Medicina, né? Para criar uma Faculdade de Medicina. Isso foi durante algum tempo, bastante tempo, aliás, com crises, problemas na faculdade, etc. E até que, no fim da década de 80, começo da década de 90, a Fundação assumiu o Hospital Anchieta. Então... É a partir daquele momento que começa essa história no qual, de verdade, a Fundação é um importante protagonista. Então, ela assumiu o Hospital Anchieta, um pouco depois o Hospital Municipal Universitário, né, o HMU também de São Bernardo do Campo, e em 2001, assumiu
como organização social o Hospital Mário Covas. E a partir daí, sim, a partir daí isso foi todo esse crescimento enorme. Esse crescimento enorme no qual a Fundação tem hoje um papel, né, ela atua diretamente em 5 municípios, né, só não atua diretamente em Diadema e Ribeirão Pires, e nós estamos exatamente com esses dois municípios conversando, e eu estamos conversando com a Secretaria de Saúde a partir de um pedido do prefeito Mário Real. Nós estamos conversando com a Prefeitura de Diadema e estamos conversando também com o prefeito Clóvis Wolff. Como é que estão essas conversas? Adiantadas? Estão bem. O prefeito Clóvis Wolff está pedindo um prazo até junho para a gente voltar a conversar. Eu acho que, é bastante. Junho já está aí, né? Praticamente. Junho já está aí. E nós vamos, então, com tudo isso, quer dizer, então, a Fundação, e nos municípios que ela presta serviço, como Santo André, São Bernardo, São Caetano e mesmo Mauá, hoje, ela representa um orçamento enorme dentro dos orçamentos desses municípios. Tá certo? Então, não dá para falar de saúde no ABC sem falar na Fundação. Hoje é impossível, né? É impossível. E tem uma coisa que é importante, que a Fundação hoje, quer dizer, a região, ainda que haja bastante problemas, né, ainda nós estamos, não chegamos no estágio ideal para a prestação de serviço de saúde, mas hoje, certamente aqui no estado de São Paulo, a região do ABC é que tem, a questão da saúde pública está melhor, uma das melhores, que tem um dos melhores atendimentos. E parte, né, até pela importância, se deve ao papel que a Fundação tem e que a Faculdade de Medicina também tem. Então, por isso que eu acho que, quer dizer, é isso aí, a questão, hoje a Fundação é importante protagonista e nós, por isso que inclusive nós negociamos e foi aprovada a participação da Fundação ABC no consórcio. Né? Nós vamos falar sobre isso já. Vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial e convido você a não trocar de canal. A gente volta em 1 minuto. Daqui a pouquinho o programa Joaquim Alessi está de volta. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o presidente da Fundação do ABC, o engenheiro Maurício Mindres. Mindres, você está aí praticamente há 120 dias como presidente. Dá para fazer um balanço aí de 120 dias? O que você tem a dizer desse período? Então, eu acho que dá. Acho que tem que fazer a todo momento o balanço. A gente presta contas aqui mensalmente aqui no Conselho Curador. Então, eu acho que, apesar de eu ter ficado 3 anos e tanto como 3 anos e pouquinho, né, como vice-presidente, né, estar na presidência é diferente, né? Então, eu tenho me dedicado mais do que eu imaginava, né? Eu sou
funcionário da Prefeitura de São Bernardo do Campo, né? E sou presente aqui também. Eu imaginava que eu ia poder ter também uma dedicação, alguma dedicação lá em São Bernardo, que tem sido bastante difícil, né? E o prefeito tem entendido isso daqui, o prefeito Luiz Marim. Eu tenho trabalhado bastante, né, com a equipe aqui da Fundação e das mantidas, né? Nós temos hoje 13 hospitais, as 3 AMEs, né? Um grande número de contratos e convênios através da central de convênios. A gente tem trabalhado várias coisas que estão começando, que elas têm um prazo de maturação, mas, por exemplo, uma coisa importante que nós já estamos trabalhando junto com a Faculdade de Medicina é a transformação da faculdade em centro universitário. É um processo lento, exige, né, várias documentações. Me parece que precisa mais um curso, é isso? Precisa mais um Hoje curso. Tem 6 cursos, né? Isso. Precisamos falta de mais um para virar o centro universitário. Nós temos 7, falta 1. Certo. Nós ainda estamos junto com a faculdade definindo. Mas provavelmente deve ser algum curso que eu acho que, por um lado, nós temos uma expertise construída e, segundo, dado o número enorme que nós temos de equipamentos, acho que era bastante importante, que é ligado à gestão de saúde, gestão de hospitais, mais ou menos isso que a gente está pensando em fazer. Então, nós já estamos encaminhando, é um processo que é demorado, não sei se, quer dizer, meu prazo aqui eu vou ser presidente durante 2 anos, pode ser que extrapole, né? Pode ser que não consiga transformar nesse prazo o centro universitário, mas, de qualquer maneira, está encaminhado, né? A gente já está encaminhado. Tem várias outras coisas que nós estamos trabalhando aqui na Fundação, junto com as mantidas, que tem a ver com uma das questões que é bastante importante e que eu acho que é um item que vai ser, já é pauta importante, que é a questão do tratamento, quer dizer, a questão do tratamento dado aí pelos funcionários à população, tá certo? O que a gente chama, a gente precisa, eu acho que nós avançamos bastante, como eu já falei várias vezes. Eu acho que a região, com a entrega aí no mês de julho, provavelmente do Hospital Regional, Hospital de Clínicas em São Bernardo, todo o conjunto de UPAs que ainda vão ser concluídas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? O Hospital de Ribeirão Pires, que deve ficar pronto, deve começar a funcionar no ano que vem. É bem provável, e desde que esses hospitais trabalhem bem em conjunto para que eles se transformem num sistema mesmo, em que não haja sobras nem faltas, é provável que a Fundação esteja bem atendida do ponto de vista de equipamentos. O nosso desafio é o tratamento à população. Eu acho que é a humanização. Humanização, exatamente. É a humanização que é uma das coisas que nós estamos trabalhando. Essa é uma das coisas que nós estamos trabalhando. Nós vamos, ainda não está definido, devemos fazer um projeto piloto para começar a fazer isso. E também nós vamos começar logo a trabalhar uma coisa que é bastante importante aqui na curadoria, que na curadoria a gente basicamente discute questão, muito fortemente a questão financeira, econômica de cada uma das mantidas. A gente vai começar a discutir também agora a questão dos indicadores de saúde, tá certo? Então é isso que a gente também está trabalhando. Tá ótimo. Presidente Maurício Mindres, a gente tem um monte de coisa para falar, mas vai ficar para uma outra entrevista. Claro. A gente vai ter outras oportunidades. Quero agradecer por essa entrevista e até uma próxima. Muito obrigado, telespectadores, né? Nós estamos sempre aqui à disposição para prestar esclarecimentos aí para a população, sobretudo para a população do ABC, mas não só, né? A Fundação também trabalha no
no litoral, né, em Bertioga e Praia Grande. Tá ótimo. Esse foi o presidente da Fundação do ABC, Maurício Mindres. O programa Joaquim não acabou não, a gente volta daqui a pouquinho, então eu conto com a sua audiência. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já! Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu espero que vocês tenham curtido bastante, aproveitado bastante essas 3 entrevistas com o presidente da Câmara de São Bernardo, Hiroyuki Minami, com o advogado Raimundo Salles, pré-candidato ao prefeito de Santo André pelo PDT, com o Maurício Mindres, engenheiro que é presidente da Fundação do ABC e cuida da saúde pública da região. Todos esses dados que foram passados nessas entrevistas com certeza são de muita utilidade para todo mundo. Por isso, eu espero vocês no próximo programa. Até lá!